Você sabia que na Coreia do Norte, a propaganda estatal eleva seus líderes a um nível quase divino? O culto à personalidade por lá é inacreditável. No vídeo de hoje, vou compartilhar com vocês os momentos mais interessantes que vivi sobre os Kins durante minha viagem à Coreia do Norte. Fique até o final e prepare-se para uma viagem fascinante por essas terras pouco exploradas. Vamos nessa! Sejam bem-vindos ao canal O Mundo Uma Mochila. Aqui faço documentários sobre os países que já viajei. Se curtir esse vídeo, cara, não esqueça de checar os outros documentários do canal. Tem muita coisa interessante por aqui. Vou pecar por ser redundante, mas tenho que falar. Na Coreia do Norte, o culto à personalidade atingiu proporções épicas. Kim Jong-il, Kim Il-sung e Kim Jong-un são retratados como seres notáveis, quase seres divinos com poderes fantásticos e especiais. E tudo o que eles fazem, ou já fizeram, tem um caráter inacreditável. Assim como na religião católica Jesus é venerado por seus feitos sobre-humanos, a propaganda norte-coreana faz o mesmo com seus líderes, criando histórias épicas e inacreditáveis. Para seguir com o vídeo, primeiro vocês precisam entender quem foi cada um desses caras. Kim Il-sung foi o pioneiro, reverenciado como fundador e o papai da Coreia do Norte. Em seguida, apareceu Kim Jong-il, seu filho, que era o mais doido da turma. Tinha um cabelo que parecia ter brigado com uma tomada ou acabado de tomar um relâmpago na cabeça, e usava óculos escuros dignos de um cientista maluco. Para encerrar, temos Kim Jong-un, o neto e atual ditador da Coreia do Norte. Entre os três, ele é definitivamente o que mais exagerou no churrasco, já que o cara é imenso de gordo. Ele está sempre com suas roupas e chapéus pretos, parecendo que está pronto para filmar uma versão de O Poderoso Chefão, só que versão coreana. Kim Il-sung, Kim Jong-un e Kim Jong-il são os Leonardo da Vinci das Coreias. Eles escreveram livros, filosofias, óperas, balés, dirigiram centenas de filmes, ensinaram agricultores a plantar, operários a trabalhar, ou pelo menos é o que diz a propaganda da Coreia do Norte. Eles só não parecem ter ensinado como fazer dinheiro, pois com uma renda per capita de meros $1.400 por ano, a Coreia do Norte está entre os 10 países com menores rendas per capita do mundo. Todo o ato deles, tudo o que eles fazem ou fizeram, vira obra de arte em museus. A casa de nascimento de Kim Il-sung é um museu ao céu aberto que podemos visitar. Saímos de lá e fomos tomar água no poço que ele usava diariamente. Quase nos transformamos em pequenos Kim Il-sungs e ainda fomos agraciados com o talento dele. Quase uma coisa mágica. Pô, cara, tá curtindo o vídeo? Não esquece de deixar seu like para dar aquela força e para ajudar o nosso engajamento. Se inscreve aí, ativa o sininho para sempre receber notificações de vídeos novos. Vai por mim, aí muita coisa legal ainda. Se possível, vote nas enquetes de quais próximos documentários você quer assistir. Voltando. Em cada lugar que visitamos, ouvimos: este lugar foi visitado 7 vezes por Kim Il-sung. Kim Jong-il batizou esse lugar como? Ou Kim Jong-il brincou nesse brinquedo do parque de diversões. Era como se tudo estivesse ali para, ao tocarmos por onde eles já haviam passado, absorvermos um pouco da genialidade dos Kins. Só um parênteses. Você aí tá se achando todo pimpão porque andou em uma montanha-russa com 40 lucros nos Estados Unidos? Cara, grande coisa. Quando estávamos lá no parque de diversões da Coreia, o guia perguntou se queríamos ir em um brinquedo. Proposta decente. Lógico. Fomos num brinquedo que no Maranhão costumávamos chamar de Ranger. Furamos uma fila de, literalmente, milhares de pessoas e seguimos. Estrangeiros não precisam pegar filas. Aquela é a fila de coreanos. Falava o guia quando dizíamos que furar fila não era certo. Cara, que emoção, viu? Quando demos o primeiro looping, o brinquedo fez um barulhão e começou a tremer todo. E o medo daquilo desmontar com a gente lá em cima. Cara, a gente estava em Pyongyang, é sempre bom lembrar. Com tantas sanções econômicas, manutenção não deve ser o forte da Coreia do Norte. Os gritos que nós demos não foram de emoção, foram pela vida, mas estávamos seguros. Antes do brinquedo começar a rodar, um dos carinhas do parque deu um aperto, mas um aperto no cinto de segurança, que a gente saiu falando fino depois que a gente desceu. Pra gente lembrar também que os coreanos são muito pequenos, então o cinto era muito pequeno e fino. E aí, cara, tá curtindo? Segue a gente no Instagram aí, pô. Muda uma mochila. Tem muita coisa legal por lá também. Voltando. Fatos fantásticos ocorreram em suas infâncias. Kim Il-sung, por exemplo, escreveu Liberdade para a Coreia, quando ele tinha apenas 4 anos. Quando criança, Kim Il-sung aprendeu de seu pai diversos ensinamentos sobre como seria a Coreia livre.
As primeiras palavras faladas por Kim Il-sung não foram papai ou mamãe. Isso são o que fazem bebês catarrentos normais. Segundo a propaganda norte-coreana, as primeiras palavras ditas por Kim Il-sung, o pai fundador, foram Coreia Livre. Fofo, né? Quando entrávamos nas casas dos coreanos modelos, muitas aspas nisso, nos coreanos modelos, as pessoas nos mostravam orgulhosas quadro em que netos e filhos posavam com algum dos líderes, ainda que fosse um quadro com centenas de pessoas ao mesmo tempo. Os guias contavam como o pai de Kim Il-sung, quando ele já estava bem doente e para morrer, virou para sua esposa e fez o último pedido. Pediu que ela entregasse o seu par de pistolas para Kim Il-sung, para que ele pudesse com elas lutar pela independência das Coreias. Essas foram as primeiras armas do exército revolucionário coreano e são reverenciadas quase como o cálice sagrado dos cristãos. Segundo a propaganda norte-coreana, uma das primas de Kim Il-sung foi capturada pelos japoneses. Ela foi torturada e, por se recusar a dizer a localização do campo rebelde onde estava o exército da libertação de Kim Il-sung, ela teve os olhos arrancados pelos japoneses. Sim, os japas foram bem hardcores quando ocuparam as Coreias. Apesar de tudo, antes de morrer ela disse: "Eu não consigo enxergar nada, mas ainda assim posso ver a liberdade da Coreia." Você fica injuriado porque uma ou outra rua no Brasil tem o nome de um irmão ou filho de político? É porque você não foi ainda na Coreia do Norte, cara. Lá existe um Jardim dos Mártires, para homenagear todos os heróis que lutaram por uma Coreia livre. Aí, meu amigo, é primo do Kim Il-sung, irmão do Kim Jong-il, filho, a prima dos olhos arrancados, vizinho, o que você puder imaginar, tem gente sendo homenageada. A mãe de seu amigo preparou uma refeição para Kim Il-sung lutar? Então não foi uma refeição, foi uma refeição revolucionária. Estátua para ela no Jardim dos Mártires. Eles estão no ano de 2024? Lógico que não, cara. Contar os anos antes e depois do nascimento de Jesus? Lógico que não, cara. Isso é para países atrasados e sem heróis. Na Coreia do Norte, eles levam em consideração a história antes e depois do nascimento de Kim Il-sung. Não parece lógico isso? Logo, hoje, estamos no ano 113 da Era Juche. 1912 é o ano 1. Cara, vocês conseguem perceber o quanto isso é maluco? Até a contagem dos anos é diferente. Acho que é a primeira sociedade moderna que eu conheço que conta o tempo baseado na figura de um líder não religioso, Kim Il-sung. Para você ter uma ideia, os muçulmanos contam os anos baseados em Maomé. Nós contamos baseados em Jesus Cristo. Como eu falei, eu não duvidaria se depois de alguns dias começassem a falar que Kim Il-sung ressuscitava dos mortos, curava enfermos ou andava sobre as águas. E lógico, pode faltar comida no país, mas apenas alguns meses depois da morte de Kim Jong-il, já vi uma gigantesca estátua de bronze sua ao lado do seu pai, é um dos principais pontos de Pyongyang. Falando sobre essas estátuas, quando a gente foi visitar lá, tudo era muito cheio de frescura. Quando a gente ia visitar os lugares, você tinha que demonstrar respeito. Não podia fazer isso, não podia fazer aquilo, não podia bater foto de um jeito, não podia bater foto de outro. Mas principalmente, não podia bater foto dos pés da estátua. Sim, eles falavam isso de 10 em 10 minutos. Isso era realmente um assunto muito sério, cara. Como de uma forma ou de outra eu queria ir contra o sistema, Rage Against the Machine, saí batendo várias fotos dos pés das estátuas. Sei que pode parecer pouco pra você, mas me senti satisfeito de deixar meu espírito transgressor fluir, nem que fosse por um pouquinho. E o medo deles checar as fotos da minha máquina na fronteira? Rapaz, isso quase me custou a cabeça. 100 anos depois, isso estaria arquivado como o dia que o maranhense arriscou a sua vida para deixar uma marca no mundo mágico de Kim Il-sung. Risadas maquiavélicas. E uma vez um guia contando a alguns viajantes que certo dia um estrangeiro perguntou a um menino na rua se ele sabia quantos quilos pesava aquela estátua gigante de bronze de Kim Il-sung. A criança respondeu: "Lógico que eu sei quanto pesa essa estátua, estrangeiro." "E quanto pesa?" perguntou o pedante estrangeiro. "Muito simples", respondeu a criança. "Cara amigo estrangeiro, essa estátua pesa o mesmo tanto que todos os corações de todos os coreanos somados, porque somos todos filhos de Kim Il-sung." Acho que dá mais ou menos pra perceber o quanto essa histeria em relação a isso, né, cara? É muito fofo, né? Eu ficava olhando aquilo tudo de longe, como pelo menos os guias pareciam acreditar naquilo, como os guias pareciam felizes em ver aquela realidade. A gente ficava observando o guia falando sobre aquelas coisas, quase como um antropólogo que adentra em uma tribo indígena e não pode de forma alguma influenciar o modo de vida local.
mesmo sabendo que pequenas adaptações do cotidiano poderiam melhorar muito a vida deles. A diferença é que o antropólogo não fala nada por causa do seu trabalho. A gente não falava nada por causa do pescoço mesmo. Pior que a gente fica meio que com um grito por dentro, com as palavras entaladas na garganta, sem poder falar nada. Às vezes dá vontade de falar pro guia um pouco mais de verdade, mas isso pode ser perigoso. Na verdade, às vezes dá vontade de agarrar o guia pelo pescoço e gritar: cara, tudo isso que você tá falando é lixo. Kim Il-sung é um fascínio que condena o próprio povo dele a morrer de inanição. E esse país é uma prisão. Sabe essa idiotice que dizem pra você sobre a Coreia do Sul? Isso é tudo mentira. A Coreia do Sul é um dos países mais ricos do mundo. Logo, logo será mais rico que o Japão. E eles são basicamente como vocês. Mesma língua, mesma carga genética, mesmo antepassados. Vocês não são livres, não são ricos e não são prósperos. Vocês são apenas os pobres coitados. E todos os turistas que vêm visitar esse país, inclusive eu, vêm quase com um prazer sádico de saber como Kim Jong-il aprisiona vocês no dia a dia. Mas é isso. Para um PC, cara, é melhor ficar calado e voltar com o pescoço inteiro. O que você acha? Fico pensando que um dia, quando todo esse lixo acabar, eles vão ficar impressionados com o meu mundo lá fora. Como todo esse mundo mágico que Kim Il-sung criou não passa de uma grande baboseira. Fico imaginando a cara deles que nem a cara dos alemães orientais depois da queda do Muro de Berlim. Ok, mas vamos colocar uns pingos nos is. Apesar de tudo, é preciso entender sem julgar. É preciso tentar entender que a Coreia do Norte é um país de uma história muito sofrida. Eles sofreram diversas tentativas de, digamos, japonização. Prisões em massa, sequestros de coreanos para servir como escravas... Enfim, você imagina que tipo de escravo com os oficiais japoneses. Utilização de prisioneiros coreanos em experimentos com armas químicas e biológicas e perversões diversas dos japoneses até o fim da Segunda Guerra Mundial. 5 anos após o fim da Segunda Guerra, quando não parecia que eles não podiam sofrer com mais nada, em 1950, quando o mundo inteiro estava em paz, ocorreu a Guerra Esquecida, a Guerra da Coreia, que quase ninguém lembra, mas foi quase tão fratricida que quase levou a uma Terceira Guerra Mundial. Para quem não sabe, a Coreia era um país unificado quando foi invadido e colonizado pelo Japão. Após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos estavam para conquistar a Península Coreana, a Rússia e a China intervieram e ocuparam a parte norte da península, impondo um país satélite, assim como haviam feito na Alemanha Oriental e no Vietnã do Norte, que também foi dividido em dois. A China não queria tropas americanas bem na sua fronteira, tampouco a Rússia, portanto eles criaram a Coreia do Norte. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, essas duas Coreias ficaram em pé de guerra. A Guerra da Coreia, cara, começou basicamente quando eles saíram da ameaça de invasão para ação e o pau começou a quebrar. Os Estados Unidos dizem que a Coreia do Norte começou. A Coreia do Norte diz que a Coreia do Sul começou. E a gente não tem o consenso. De qualquer forma, em uma região de conflito como aquela, com várias trocas de ameaças e escaramuças, é difícil saber de que lado estava o estagiário que deu o primeiro tiro. É mais ou menos aquela cena quando a mãe pergunta para os dois irmãos quem começou e os dois ficam gritando: "Foi ele, mãe, foi ele", um apontando para o outro. Ela perde a paciência e senta a mão dos dois. A Coreia do Norte partiu para o pau e quase reunificou a Península Coreana inteira, ou libertou os coreanos do Sul, como dizia o guia norte-coreano. Mais de 90% da península ficou sob o poder da Coreia do Norte. Quando os Estados Unidos viram que ia perder um aliado estratégico, entraram com tudo na guerra, com a ajuda de tropas da ONU, e foram levando as tropas do Norte de volta até quase a fronteira da China. Quando a China viu que ia perder o seu satélite, adivinha o que aconteceu? Sim, ela levou o caminhão de creme cracker para a fronteira e saiu distribuindo bolacha para todo lado. Entrou com tudo na guerra. Imagino que é guerrear na fronteira do país de maior exército do mundo. Ainda teve apoio da mãe Rússia e o pau comeu de vez. O pau foi comendo, as tropas americanas foram recuando e quando a coisa realmente começou a ficar séria, os dois lados ameaçando as armas nucleares, todo mundo pediu pinico e a turma não deixa disso em ação. Assinaram um cessar-fogo e por um momento a guerra começou. Resultado da guerra: 1 milhão de coreanos mortos e as fronteiras exatamente no mesmo lugar de antes. 1 milhão de vidas ceifadas de graça. Importante citar que, como falei, não foi assinado um tratado de paz, e sim um cessar-fogo. E faz diferença? Cara, faz toda a diferença. Um cessar-fogo diz basicamente: vamos parar de se matar por um instante e tentar conversar para chegar a um acordo para acabar a guerra. Porém, ele não termina a guerra. Portanto, tecnicamente, as duas Coreias ainda estão em guerra até hoje. Isso pode parecer bobagem pra gente,
Mas para um país extremamente fechado e paranoico como a Coreia do Norte, ter uma declaração de guerra assinada contra você até hoje faz diferença. Por essas e outras que a Coreia do Norte tem hoje o quarto maior exército do mundo, maior que o de países como Brasil, Alemanha, sendo formado basicamente por tropas mal treinadas e mal alimentadas, apenas carne humana segurando o rifle. Cara, me alonguei para que seja possível entender como funciona a cabeça de um coreano. Bombas, o país ficou sendo destruído e massacrado, primeiro pelos japoneses, depois na Guerra da Coreia. Pyongyang foi reduzida a cinzas, várias vezes durante a guerra, e de repente, pimba, 50 anos de relativa paz, prosperidade e respeito internacional. Tudo isso por causa dos incansáveis esforços dos grandes líderes que trabalham incansavelmente para que todo coreano possa viver em paz. Ou pelo menos assim dizia a propaganda norte-coreana. Kim Jong-il, o do meio, inclusive, só apareceu em público com roupas militares para representar que ele sempre estava no fronte, lutando, com muitas aspas, por uma Coreia melhor. Adicione isso a um país extremamente fechado, com pouquíssima informação entrando de fora, e ao rígido controle educacional e da mídia, e, pimba, está feito culto à personalidade e ao grande líder que temos até hoje.